de Serviços da SIC, Maristela Tomasi Chiappin, saudamos o nosso palestrante, jornalista Luiz Antônio Giron, que logo mais vai falar sobre o tema As redes sociais mataram a verdade? Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Alberto Meneguzzi. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava. Presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, seccional Serra Gaúcha, jornalista Andréia Fontana. Registramos também as presenças do presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza, do presidente do Conselho Deliberativo da SIC e presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, vice-presidente do Conselho Superior da SIC, Nadir Vice, ex-presidente da SIC, Carlos Heilen, representando o Ciergues, vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini e Jane Andreassa, presidentes de sindicatos e entidades de classe ou seus representantes, Adalmir Borges Antunes, da ANERGS, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos, Matheus Sonda, representando o Simblas, Idalice Manchini, do Sind Lojas, José Antônio Fernandes Martins, do Cimefre, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Paulo Poleto, da Fundação Caxias, Silvana Dalegrave, do Banco da Mulher, o Biratã Resler, do APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, Volmir Paza, da RH Serrana. Uma saudação toda especial aos homenageados de hoje: Marcos Fernando Kirst, Juarez Franco, Celso Esgorla, Lucinara Maziero, Gilmar Gomes, João Batista Salim, Neide Tomazoni Michelon, Luiz Antônio Giron e Guiomar Ques. Demais profissionais da imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm patrocínio das seguintes marcas: Florense, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. No projeto Degustar desta segunda-feira, contamos com a presença da Vinícola Zanella. Nós convidamos então agora ao palco o representante da vinícola, Vladimir Zanella, para uma foto com a nossa vice-presidente de serviços, Maristela Tomasi Chiappin, para registrar esta parceria. E no momento Ação da Associada de hoje, nós temos a participação da empresa Eiffel. A Eiffel Citroën, neste mês, completa 18 anos de atuação no segmento automotivo aqui na Serra Gaúcha. Representando a centenária e internacional marca Citroën, a Eiffel tem como missão evoluir a cada tempo. O atendimento de excelência é o principal foco da empresa, idealizada pelo seu fundador, Justino Restelato, e seus filhos, Fabiana Maria Restelato Tadiello e Rodrigo Restelato. Nós convidamos então ao palco a Fabiana para uma foto com a nossa vice-presidente Maristela. E agora eu passo a palavra então à nossa vice-presidente de serviço,
Serviços, Maristela Tomasi Chiappi, para fazer uso da palavra. Saúdo nosso palestrante, jornalista Luiz Antônio Giron, a quem agradecemos pela presença. Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Alberto Meneguzzi, reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava, presidente da ARI Serra Gaúcha, jornalista Andréia Fontana, senhoras e senhores, em viagem a Brasília, o presidente Ivanir Gasparim me incumbiu da honrosa tarefa de representá-lo e presidir esta reunião almoço. De fato, é uma grande honra que pretendo desempenhar da melhor forma possível, tendo em vista que hoje o nosso evento é solene, e por um ótimo motivo. A SIC realiza, em média, 45 reuniões almoço por ano. Este evento é realizado na entidade há mais de 3 décadas e já foi palco para figuras bastante expoentes das mais variadas áreas e para a exposição e o debate de muitos temas realmente importantes. Muitos de nós que estamos aqui sabem disso, pois nos acompanham há tempos. No entanto, esta reunião almoço de entrega do troféu ARI Serra Gaúcha, que se iniciou lá na gestão do presidente Milton Corlatti, tem um apreço enorme da entidade. Vejo aqui tantos outros profissionais já agraciados em edições anteriores, e isso é ótimo. Todo este carinho se deve ao fato de que a SIC sabe o papel que tem a comunicação social e, em especial, a imprensa em uma sociedade democrática. Como uma entidade de classe empresarial, é clara a missão da SIC de defender os interesses do empresariado, da iniciativa privada. Visamos o desenvolvimento, a geração de riquezas e empregos e ao crescimento do município e região. Fazemos isso e acreditamos que fazemos bem, desde a nossa fundação há 118 anos. No entanto, defender as nossas causas não significa excluir o ponto de vista contraditório, não aceitar o pensamento plural ou a desejar uma imprensa que não seja livre para exercer o seu papel primordial. Obviamente que não isentamos a imprensa de exercer este papel de forma responsável, levando a informação à sociedade com precisão, imparcialidade e comprometida com a verdade. É o mínimo que esperamos de uma imprensa livre e responsável. E tenho certeza que todos vocês, profissionais da área, atuam com este mesmo propósito. A SIC tem orgulho em afirmar que mantém um saudável e respeitoso relacionamento com os veículos de comunicação e com os seus profissionais. Vocês têm a nossa admiração. É por isso que esta solenidade, realizada em parceria com a ARI Serra Gaúcha, é sempre aguardada com bastante expectativa pela entidade. Porque ela é a nossa forma de agradecer, reverenciar e valorizar aquelas trajetórias que muito fazem pela comunicação social. Aqui em Caxias do Sul, na região ou pelo Brasil afora. Em nome da SIC, desejamos cumprimentar a todos vocês, profissionais da comunicação, e em especial aos 9 agraciados com o troféu ARI Serra Gaúcha 2019. Olhando para cada uma destas 9 trajetórias, percebemos o quanto é justa e merecida esta homenagem. Também consideramos de máxima importância o tema da palestra do jornalista Luiz Antônio Giron.
Em tempos em que as redes sociais são terreno fértil para as fake news, conseguir separar o joio do trigo neste vasto campo de informação não é tarefa fácil. Por isso, precisamos contar com a imparcialidade da imprensa na apuração do que seja a verdade de fato. Uma desinformação, em minutos, pode atingir milhões de pessoas, com consequências que nem sempre conseguimos mensurar. Por tudo isso, que esta casa reconhece o relevante papel da imprensa e da comunicação de modo geral. Acreditamos que vocês são os guardiões da verdade, mesmo quando essa verdade pode não contar com a nossa concordância. Muito obrigada e que tenhamos um excelente evento. Mais uma vez, parabéns aos agraciados. Agora convidamos a presidente da Ali Serra Gaúcha, jornalista Andréa Fontana, para fazer uso da palavra. Bom dia. Ao saudar a Maristela Chiappin, vice-presidente da SIC, agradeço a esta casa, porque, como bem falou a Maristela aqui há pouco, mais do que entender a comunicação profissional, essa casa valoriza diariamente o fundamental papel que a imprensa cumpre para uma democracia forte. Bater o tambor, como diz o presidente Gasparim, é chamar a atenção para o que há de melhor nessa terra e propagá-la ao mundo todo. Mas é também alertar para os problemas e para as falhas, apontar os caminhos, as soluções. Bom dia a cada uma das autoridades já citadas pelo protocolo, aos empresários, aos executivos que nos prestigiam hoje. Bom dia aos estimados colegas da imprensa da Serra Gaúcha. Uma saudação ao presidente da nossa entidade mãe, a Ari Gaúcha, Luiz Adolfo, meu colega, e aos queridos colegas da nossa seccional da Serra, que lutam voluntariamente por uma imprensa independente e livre. Um bom dia especial às nossas estrelas de hoje, aos 9 homenageados deste ano, aos seus familiares e os amigos. Que alegria tê-los conosco. Marcos, Juarez, Celso, Lucinara, Gilmar, Jomba, Neide, Guiomar e Giron. O nome de cada um de vocês está aqui porque os nossos pares desta comunidade reconheceram a contribuição não só das suas práticas, mas principalmente das suas reflexões, que tanto contribuíram para o desenvolvimento dessa sociedade, para a construção de um mundo melhor. Esse é o nosso jeito de dizer muito obrigado. Nós, da comunicação, vimos as tecnologias revolucionarem o nosso negócio. E apesar de termos experimentado com antecedência essa transformação, essa disrupção, a preocupação permanece. E é ótimo que ela exista, a gente não pode ficar parado enquanto o mundo inteiro se transforma. Mas a decisão de encarar com otimismo, com energia, o que ainda vem pela frente, é bem mais estimulante e encorajador. Meu voto é que a gente tenha coragem e apoio da sociedade para seguir lutando pela nossa razão de existir, a busca pela verdade. E que a palestra do Giron jogue luzes para essa nossa busca. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns aos homenageados de hoje. O troféu Ali Serra Gaúcha, que passaremos a entregar agora,
em sua 12ª edição, é uma iniciativa da Seccional Serra Gaúcha, da Associação Rio-Grandense de Imprensa, e consolida o reconhecimento à importância da comunicação social. Relembrando a história, a Seccional Serra Gaúcha da ARI foi criada em 2003. A partir daí, em 2008, com o apoio da SIC, foi criado o troféu ARI Serra Gaúcha, cujo destaque enfatiza o ser humano, a informação e o empreendedorismo. O processo de escolha dos profissionais agraciados conta com a participação de diretores da ARI Serra Gaúcha e diretores de comunicação e marketing da SIC. Neste ano, foram escolhidos 9 profissionais nas seguintes categorias: jornalismo digital e impresso, jornalismo audiovisual, radiojornalismo, assessoria de imprensa, imagem, propaganda e marketing, relações públicas, destaque nacional e contribuição à comunicação. Neste momento, então, convidamos ao centro do palco a vice-presidente da SIC, Maristela Tomasi Chiappin, o presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, Luiz Adolfo Lino de Souza, e a presidente da ARI Serra Gaúcha, Andréa Fontana, para iniciarmos a entrega do troféu ARI Serra Gaúcha 2019. Serão agraciados na categoria Jornalismo Digital e Impresso, Marcos Fernando Kirst. Marcos Fernando Kirst é natural de Ijuí. Cursou jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, município em que iniciou suas atividades profissionais ainda no final da década de 1980. Trabalhou no jornal A Razão e na rádio 105 FM A Razão e também colaborou com o jornal Folha de Candelária. Mudou-se para Caxias do Sul em 1992 a convite do jornal Pioneiro, veículo em que atuou por 10 anos em diversas editorias. Em 2002, participou do processo de implantação do jornal Diário de Santa Maria, da RBS. De volta à Serra, trabalhou nos jornais O Farroupilha e O Informante e colaborou com a revista Acontece, de Caxias do Sul. Desde 2010, tem a sua empresa própria, a Calilpe, comunicação, marketing e publicações, por meio da qual desenvolve trabalhos de comunicação e se dedica à produção de livros de resgate historiográfico. Tem 23 obras publicadas em diversos gêneros, tendo sido escolhido patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul em 2010. Nós convidamos ao palco o jornalista Marcos Fernando Kirst, troféu Jornalismo Digital e Impresso 2019. Na categoria Jornalismo Audiovisual, Juarez Franco. Juarez Franco está há mais de 30 anos no mercado de audiovisual. Possui formação em direção de fotografia, edição e roteiro.
É profissional da imagem, repórter cinematográfico e fotográfico. Sua trajetória na área de jornalismo audiovisual se iniciou na década de 80 na RBS TV Caxias, onde permaneceu até 2002. No mesmo ano, foi trabalhar na Universidade de Caxias do Sul, mais precisamente na UX TV, hoje a plataforma UX Play, onde continua até hoje. Paralelamente, trabalha com vários veículos de comunicação e produtoras de vídeo e conteúdo de todo o Brasil, sendo o Sport TV um dos canais onde mais atua, além do Fox Sports Internacional, ESPN, Band Esportes e Canal Brasil. Convidamos ao palco Juarez Franco, Troféu Jornalismo Audiovisual 2019. Na categoria Rádio Jornalismo, Celso Esgorla. Celso Esgorla, natural de Serafina Correia, é graduado em Comunicação Social, Habilitação Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul. Iniciou a sua atuação no radiojornalismo na Rádio São Francisco de Caxias do Sul, onde permaneceu por 16 anos. Também atuou por 10 anos na Rádio Guaíba, de Porto Alegre, como correspondente para a região da Serra. Desde o ano de 2012, trabalha na Rádio Miriam Caravaggio, de Farroupilha. Também atua há 21 anos como correspondente do jornal Correio do Povo, na região da Serra. Convidamos ao palco Celso Esgorla, Troféu Rádio Jornalismo 2019. Na categoria Assessoria de Imprensa, Lucinara Maziero. Lucinara Maziero, natural de Bento Gonçalves, é formada em Pedagogia e Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul, com MBA em Gestão de Eventos pela Uninter. Fundadora e sócia-diretora da Conceito Com Brasil, com sede em Bento Gonçalves, é uma das responsáveis pela construção de uma linguagem para os vinhos brasileiros e para o turismo regional na mídia nacional nas 2 últimas décadas. Atua ainda em setores como móveis, linha branca, construção civil, bebidas em geral e software junto a entidades de classe e eventos, entre outros. Atualmente lidera o processo de modernização e guinada com novas soluções de comunicação na sua empresa e junto aos clientes. Em 18 anos, mais de 100 marcas passaram pelas suas mãos. Convidamos ao palco Lucinara Maziero, Troféu Assessoria de Imprensa 2019.
Imagem Gilmar Gomes. Gilmar Gomes, natural de Santiago, é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Atuou nos jornais O Interior e A Razão de Santa Maria. Foi editor de fotografia do jornal Pioneiro, onde trabalhou de 1986 a 2000. Desde 2001, atua como repórter fotográfico freelancer para diversas publicações do Rio Grande do Sul e do país, além de atender a assessorias de imprensa com fotos publicitárias e institucionais. Convidamos ao palco Gilmar Gomes, Troféu Imagem 2019. Na categoria Propaganda e Marketing, João Batista Salim, o Jomba. Natural de Carazinho, Jomba Salim é administrador de empresas. Iniciou sua carreira publicitária em 1987 na MPM Propaganda, com passagem pela Estúdio Uno. Desde 1994, é diretor da Santa Propaganda. Convidamos ao palco Jomba Salim, Troféu Propaganda e Marketing 2019. Na categoria Relações Públicas, Neide Tomazoni Michelon. Neide Tomazoni Michelon é bacharel em Relações Públicas e pós-graduada em Comunicação Organizacional pela Universidade de Caxias do Sul. Iniciou suas atividades como profissional de Relações Públicas em abril de 87 na Agrale, com a sempre lembrada Dolanes Stedley Angeli. Em 1988, ingressou na Randon, na área de propaganda e promoções, onde atuou por 24 anos com a comunicação mercadológica. Em 2013, foi transferida para a Holding, na área de comunicação institucional corporativa, onde atuou por 5 anos com a comunicação institucional das empresas Randon. Foram ao todo 29 anos dedicados às empresas Randon, dos quais muito ela se orgulha. Convidamos ao palco Neide Tomazoni Michelon, Troféu Relações Públicas 2019. Na categoria Destaque Nacional, Luiz Antônio Giron. Luiz Antônio Giron é jornalista e escritor, doutor em comunicação
Comunicação e Artes, mestre em Musicologia pela Escola de Comunicações e Artes da USP e bacharel em Jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. É editor da revista Isto É e colabora para os jornais Valor Econômico e Folha de São Paulo. Trabalhou como editor e repórter especial na Folha de São Paulo, Veja, o Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil e Época. Produziu e redigiu documentários e programas na TV Cultura. Troféu Destaque Nacional 2019, Luiz Antônio Giron. Na categoria Contribuição à Comunicação, Guiomar Kies. Guiomar Kies, natural de Montenegro, veio para Caxias do Sul em 1958. A partir de 1962, editou o jornal O Espião, do Grêmio do Cristóvão de Mendonça. Ainda na década de 60, editou o jornal ABC do Sindicato dos Bancários. De 1967 a 1980, atuou na sucursal da Caldas Júnior, tendo sido seu diretor por 5 anos. Atuou no jornal Pioneiro durante 20 anos. Foi redator de notícias nas rádios Miriam, Difusora, São Francisco e Caxias. Foi assessor de imprensa e redator de atas aqui na SIC, na gestão de Francisco Stedley e em parte da gestão de Sérgio Bruno César. Foi também assessor de imprensa na Câmara de Vereadores e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 1981 a 1988. É autor dos livros Os Poderes Fazem História, 50 anos da Paróquia Santa Catarina, Dignidade e Independência, da OAB, e 105 anos de voluntariado sobre o fio sodalício Damas de Caridade do Hospital Pompéi. Convidamos ao palco Guiomar Kies, Troféu Contribuição à Comunicação 2019. Obrigada. E agora, senhoras e senhores, para falar em nome dos homenageados, convidamos ao microfone Lucinara Mazieri. Ficar desse lado aqui não é fácil, mas vamos lá. Gostaria de dar um bom dia a todos, em nome dos meus 8 companheiros e colegas homenageados. Gostaria de saudar a vice-presidente da SIC de Caxias do Sul, senhora Maristela Tomasi Chiapin, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, o jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza, da Associação Rio Grandense de Imprensa, seccional Serra Gaúcha, Andréia Fontana, e demais autoridades já nominadas pelo protocolo. Senhoras e senhores, quero começar lembrando do papel social da comunicação. A informação liberta o homem e tem participação fundamental no desenvolvimento do livre pensamento. É peça indispensável para a cidadania. Por meio da propagação da informação verdadeira e responsável, ajudamos a promover a justiça social, na medida em que interferimos na opinião pública e assim movemos sociedades.
Portanto, para nós, o reconhecimento por essa obra profissional é de muitas formas a confirmação de que estamos cumprindo o nosso papel econômico e social. Em nome de todos os homenageados, agradeço imensamente pelo reconhecimento oriundo de votos espontâneos de nossos pares. Acho que ao reconhecer quem marca na missão de comunicar, a ARI também cumpre com sua função social. A ARI e a SIC demonstram que compreendem e são sensíveis a essa missão que é a comunicação, personificada aqui pela imprensa. Aos meus colegas, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Alguns companheiros de longa data, outros certamente novos amigos. Todos aqui foram fundamentais, tenho certeza, na missão de valorizar e promover essa grande região que é a Serra Gaúcha. Cada um de nós, hoje aqui homenageados, de alguma forma foi lembrado pela sua trajetória profissional. Nossas fotos, vídeos, reportagens na web, textos, áudios, investigações jornalísticas, eventos ou peças publicitárias, localmente ou para o mundo, apoiaram a comunicação em suas formas mais diversas, sendo decisivos na construção e transformação de marcas, empresas, pessoas, comunidades. Como uma jornalista que há 18 anos é assessora de imprensa, apaixonada pelo que faz, acredito que, assim como eu, Celso, Gilmar, Guiomar, Jomba, Juarez, Luiz, Marcos e Neide não estão aqui por acaso. Justamente por isso, recebemos este reconhecimento com o maior orgulho, servindo de estímulo para seguir exercendo o nosso papel. Finalizando, desejamos a todos um 2020 regado a brindes de realizações. Muito obrigada a todos. E agora, para eternizar este momento, convidamos ao palco os 9 homenageados com seus troféus para a foto oficial. Permaneçam no palco, que nós vamos agregar mais algumas pessoas para fazermos essas fotos hoje. Então eu convidaria a Maristela Tomás Guiapim, Mauro Bellini, Jane Andreassa, José Quadros dos Santos, Nadir Risse, Luiz Adolfo, Andréa Fontana e Ricardo Dini, por gentileza. A diretoria da CIC e da Serra Gaúcha com os homenageados.
E agora convidamos rapidamente os diretores de comunicação e marketing da SIC e todos os membros da ARI Serra Gaúcha aqui presentes para se colocarem em frente ao palco para fazermos uma foto com os homenageados. Por gentileza. Nós vamos fazer uma escada aqui. Nós queremos agora, então, convidar o jornalista Luiz Antônio Giron para a sua explanação, para a sua palestra sobre redes sociais. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a Associação do Jornalismo de Imprensa, Seccional Serra Gaúcha e a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, por um prêmio que talvez eu não faça jus, não mereça, mas que me cala muito fundo, cala fundo mesmo. Tanto por 38 anos de jornalismo, dedicados ao jornalismo, como comecei a beber, já vou avisando vocês, tá? Comecei com um ano para ser jornalista, estou fazendo 38 anos de jornalismo. Dedicado ao jornalismo e, sobretudo, pelo fato de receber a honraria em minha terra, o lugar onde aprendi a ler, a escrever e a ver o mundo. Caxias me forneceu a régua e o compasso para trabalhar na área pela qual me apaixonei, o jornalismo, em especial o jornalismo de cultura. Muito obrigado de coração. Gostaria, antes de começar a minha apresentação aqui, dizer da minha emoção de reencontrar colegas do Presidente Vargas, Colégio Presidente Vargas, e do Cristóvão, que estão aqui, né, como Edson D'Arrigo, como o Mauro Bellini, como André Franzói e do Cristóvão, a Vera Maria e Damián. Todos seguiram um bom caminho, né? Eu, infelizmente, segui o caminho do jornalismo, né? Fiz a opção preferencial pela pobreza, né? Mas tudo bem, é uma empresa também, né? Bom, seria presunçoso, gente, de minha parte, abordar esse tema, as redes sociais no Estatuto da Verdade na comunicação contemporânea, com o objetivo de ensinar alguma coisa, alguma novidade diante de jornalistas e profissionais que lidam com o assunto cotidianamente. Gostaria apenas de abordar com vocês, de modo breve, prometo, tá? Uma matéria que nos preocupa a todos. Para isso, vou mencionar de passagem 8 conceitos que me parecem essenciais hoje no nosso mundo contemporâneo de subversão de toda a mídia e de disrupção, que é a palavra da moda, né? Disrupção de todas as estruturas, de todo tipo, não apenas a comunicação. Os conceitos que eu vou abordar de passagem, mas não vou ficar definindo, aqui não é uma aula, né? Mídias sociais, privacidade, vigilância, pós-verdade, fake news, contra-conhecimento e verdade, e também, finalmente, o pensamento crítico. São esses 8 pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. O texto está à disposição para quem quiser ler, tá? Eu já deixei aí na pessoal da SIC. Eu não quero cansar vocês definindo cada um desses conceitos, mas vocês vão notar que esses conceitos vão comparecer nessa minha exposição. Bom, a pergunta que eu faço, que é um desafio, na minha opinião, é: as redes sociais mataram a verdade? Eu poderia reformular essa pergunta de várias maneiras. Poderia extrapolar essa pergunta, porque ela é válida também. A internet matou a imprensa, o digital matou o papel, as notícias falsas mataram as notícias, a oralidade matou a escritura, o presente, enfim, matou o passado. Essa é uma pergunta boa, né? Quem matou quem? O presente matou o passado? Será? Qualquer resposta pode soar vaga e inadequada se considerarmos apenas a história e a condição atual dos meios de comunicação em convergência e evolução tecnológica. Eu não penso que nada tenha superado coisa nenhuma. Não se trata de um processo
social darwinista que impulsiona a comunicação ao sabor das devorações em série. O fato é que estamos experimentando momentos de perturbação, momentos, palavra da moda mais uma vez, disruptivos, em que todas as convicções, ferramentas e os hábitos não servem mais para as funções que exerciam até então. Outros instrumentos, métodos de pensar e formas de vida surgem com as modas, as correntes de pensamento e as conturbações políticas. É necessário raciocinar aqui e agora, serenamente, em nome da precisão, da exatidão. O fato é, se ainda há fato, não sei, há fatos, vocês podem responder. O fato é que as redes sociais alteraram o perfil das notícias, porque todos se tornaram supostamente emissores de informação e não mais apenas consumidores. Nós, jornalistas, sabemos o quanto é árduo informar de maneira correta, exata, precisa e equidistante. Ou pelo menos deveríamos saber, não? Vou começar com o caso do tá, gente? É o seguinte, vou começar com o caso do Gugu Liberato. O Gugu Liberato morreu, a morte dele foi anunciada na madrugada de sexta-feira, né, se não me engano foi isso, né? Mas a morte dele, a gente já sabia, nós jornalistas, eu trabalho numa revista, e eu já sabia dessa morte desde a manhã de quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Eu entrei no WhatsApp da assessoria do Gugu, conhecia há muitos anos a Esther Rocha, que é a assessora do Gugu, e eu pedi para que ela me deixasse ali no grupo do WhatsApp, que a gente pudesse, né, ficar em contato. Então ela me disse o seguinte, Giron, o Gugu, ela falou chorando, isso na manhã de quinta-feira, o Gugu teve morte cerebral. Eu peço a vocês todos, jornalistas, que não divulguem esta informação, porque isso seria uma coisa seria muito chocante para o público e principalmente para os parentes do Gugu, que ainda tinham esperança em que ele sobrevivesse. Principalmente a Dona Maria do Céu, que é a mãe do Gugu, com 90 anos, ela pegou um avião na manhã mesmo de quinta-feira, naquela manhã que nós falamos, né, e foi lá para Orlando, e lá todo mundo esperava que ela fosse desligar os aparelhos, mas ela não desligou. Ela resolveu chamar o médico da confiança dela e para conversar com os médicos desse hospital em Orlando. Ora, decidiram dar um tempo, né, para que talvez fosse importante, né? A esperança é sempre a última que morre. E é isso, aconteceu que daí, com o médico brasileiro chegando, a mãe do Gugu resolveu desligar os aparelhos. Essa é a verdade, essa foi a verdade, essa foi a notícia. E a notícia tinha que ser dada na madrugada de sexta-feira e não quinta-feira, no programa do Reinaldo Azevedo, na Jovem Pan. E ele fez isso, o Reinaldo Azevedo, por talvez afobação, por talvez querer furar os outros meios de comunicação tradicionais, deu a notícia da morte do Gugu e o Gugu ainda estava vivo, respirando por aparelhos. Nesse meio tempo também as redes sociais começaram a inflar essa história, a usar aquela nuvem de boatos, de fake news, todo mundo falando que o Gugu morreu, o Gugu morreu, o Gugu morreu. A verdade é que o Gugu só morreria depois, e os jornalistas, exceto o Reinaldo Azevedo, nós sabíamos que era possível fazer esse furo, nós não demos essa notícia. Por que nós não demos essa notícia? Porque ela era verdadeira, simplesmente isso. Por quê? Dizer que o Gugu tinha morrido 24 horas antes da morte dele não é uma atitude ética e não é uma atitude jornalística, né? E a gente estava acompanhando isso por um grupo oficial, pelos boletins oficiais do
do hospital. Então é isso que acontece hoje em dia. A gente tem responsabilidade dobrada, duplicada em relação à notícia. A notícia não pode chegar da maneira que chegou aos ouvidos dos ouvintes lá na internet, no YouTube e tal, do jeito que ela foi dada. E esse perigo a gente corre o tempo todo. É só um exemplo entre muitos exemplos. A gente corre o tempo todo esse perigo de ferir e de não dar notícia e de, em nome do furo enlouquecido, querer passar por cima dos outros e dar essa informação que não era correta. Né? Então isso é bem sintomático dos tempos que a gente vive. Né? Todos vivemos na internet, mais ainda todos nós vivemos nas redes sociais querendo notícia, buscando notícia. O que será que aconteceu? Não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que pensa, inclusive, que o Instagram é a internet, ou que o Facebook é a internet. Né? E tem gente pensando que o Facebook, o Twitter, o Instagram, o WhatsApp e até o LinkedIn tomaram o lugar da realidade. Na verdade, a realidade não existe, todo mundo vivendo nas redes sociais. Muita gente está fazendo isso, o que eu acho, no mínimo, perigoso e cômico. Né? É engraçado as pessoas quererem viver nessa situação, uma situação de virarem seres digitais. Né? Bom, é isso tudo sem esquecer do celular, todo mundo grudado no celular, vivendo no celular, vivendo pelo celular. Né? Acho que seria interessante até a gente fazer criar um dia sem redes sociais. Eu acho que seria bom para todo mundo. Né? Bom, essas pessoas que pensam que o mundo só existe agora nas redes sociais, talvez estejam certas. Não sei, talvez estejam certas. Porque as mídias sociais, de alguma maneira, substituíram o mundo no cérebro de muita gente. É isso mesmo, eu acho que, gente, isso aí está acontecendo. Aí eu me lembro do sociólogo Manuel Castells, sociólogo catalão, que eu entrevistei várias vezes. Ele disse ele disse isso em 2004, 2005, faz tempo, no começo do século, né? Já é quase muito tempo. Ele dizia que a internet havia gerado um novo campo de realidade, formado pela intersecção de dois vetores, o vetor concreto e o vetor digital, o offline e o online. Assim, numa manifestação de rua, por exemplo, o online e o offline convergeriam. As pessoas estão presentes fisicamente naquela manifestação, né? Uma manifestação que pode ser política, né? E quase sempre política, ao mesmo tempo que estão no ar transmitindo o evento ao vivo, transmitindo live, né? Ou transmitir live. Então as pessoas estão simultaneamente no digital e no físico. Mas o que a gente assiste hoje é a abolição do vetor do mundo concreto em benefício do vetor virtual. As pessoas hoje estão nos eventos para transmitir e não para estar lá. É só para transmitir. Vou transmitir a live, vou transmitir a live no YouTube, live no Twitter, no Facebook. As lives do Facebook são bastante populares. E assim, nós, indivíduos, passamos uma procuração às redes sociais. Para que as redes sociais administrem nossos perfis e nos tornamos, na verdade, produto, apesar de pensarmos que somos sujeitos e consumidores. A gente renunciou à própria noção de passagem no tempo, até terceirizamos nossa memória para que os aplicativos a organizem. Cedemos nossas imagens e nossos dados pessoais e profissionais para uso das mídias sociais. A gente cedeu outro dia, um tempo atrás, a gente cedeu as imagens de 10 anos atrás. Como você era 10 anos atrás? Aí todo mundo botou a imagem. Olha, eu era assim, bebê, aí no dia da criança, todos bebês. Vamos todos colocar como nós éramos bebês. Né? Quem não fez isso? Né? Até eu fiz isso. Né? Até eu caí nessa armadilha. Porque, na verdade, a gente está dando, com isso a gente está abrindo mão da nossa privacidade. As nossas imagens de bebês de 10 anos atrás e de hoje estão sendo
estão sendo escaneadas, estão sendo verificadas, para que façam parte de um lindo banco de aplicativo de verificação facial, que hoje é uma grande linha do mercado. Né? Aliás, é uma boa. Né? Por exemplo, a Amazon está desenvolvendo um aplicativo chamado Verification com Car, uma coisa assim, né? Que consegue hoje detectar o que a pessoa está pensando, que cada uma das pessoas que foram varridas ali por esse aplicativo, pela câmera de detecção facial, hoje esse aplicativo ele pode detectar até mesmo o que as pessoas estão sentindo numa multidão que está fazendo um protesto, por exemplo, em Hong Kong. Foi isso que aconteceu agora. Hong Kong, as pessoas que estão lá enlouquecidas, protestando o fato de a China estar cada vez mais invadindo o espaço livre de Hong Kong, elas estão sendo fichadas e até mesmo elas não vão poder nem mentir diante de um inquérito policial, porque as emoções delas foram verificadas e foram atestadas pelo aplicativo de verificação facial, e hoje está entrando no Brasil também, né? Já se prepara aí vários esquemas de verificação facial para os protestos que talvez venham a ocorrer, porque nesse dominó que virou a América Latina, o temor é que os protestos aconteçam no Brasil. Mas aí as pessoas vão também ser detectadas. Né? É uma coisa útil, claro, mas até certo ponto. Né? A gente, então, nós, os usuários de internet, de redes sociais, nos transformamos simultaneamente em mídia e, principalmente, nos transformamos, como eu disse, em produtos muito rentáveis, muito lucrativos. Todo mundo passou a ser vigiado, por exemplo, pela NSA, a National Security Agency, que é o órgão do Pentágono americano que tem feito, né, essa varredura das pessoas em todos os cantos do mundo. Tem o backdoor, que é aquele instrumento, aquele dispositivo nos celulares que consegue captar todas as nossas conversas pelo celular, pelos computadores, etc. Inclusive, se você colocar o celular na geladeira, ele vai continuar gravando, viu? Toma cuidado aí. Não adianta estragar o celular e botar na geladeira. Aí eu lembro do dossiê Wikileaks, que em 2006 já vazou os arquivos da CIA e do Exército Americano, né? Isso em 2006, o Julian Assange já tinha começado esse processo. Tá? Ficou 7 anos exilado na Embaixada do Equador, e em 2013, um funcionário da NSA, que é o Edward Snowden, hoje na Rússia exilado, vazou informações sobre o Exército Americano e sobre negócios americanos, em colaboração com o jornalista americano Glenn Greenwald, né, que criou o Intercept e o Intercept Brasil. E, em paralelo, os aplicativos de reconhecimento ganharam uma força e capacidade de controle ubíquo. Daí esse conceito de vigilância. Eu falei aqui da privaticidade que desapareceu, e eu estou falando aqui da vigilância. Foi assim que o CEO da Facebook, Mark Zuckerberg, vendeu em 2016 os perfis de quase, milhões de americanos, centenas de milhões de americanos, porque o Facebook hoje tem 2,13 bilhões de assinantes. 1/3 do planeta é cliente do Facebook. E aí, nós todos que somos clientes do Facebook, passamos sem querer ou sem saber, passamos essa procuração para o Mark Zuckerberg vender os nossos gostos, as nossas inclinações políticas, a nossa cara, nossa face, o nosso espírito para o marketing político. E ele fez isso em 2016 usando
ele terceirizou, ele vendeu a carteira de perfis a uma empresa chamada Cambridge Analytica, que é uma empresa de marketing político, né? E essa empresa eles fazem o seguinte, é uma coisa que é totalmente sistemática, né? Usando Big Data, usando a inteligência artificial, eles determinaram vários perfis de pessoas, de possíveis eleitores de Trump, e aí começaram a bombardear esses eleitores com fake news. Né? E aí a gente entra nesse mundo da pós-verdade. Né? Pós-verdade é o resultado da vigilância, é o resultado do fim da privacidade. Né? O termo foi lançado justamente naquele ano do Cambridge Analytica, em 2016, pelo dicionário Oxford. Tá? E eu acho interessante falar isso aqui, ó, a definição do Oxford de pós-verdade. É um adjetivo relacionado ou denotando circunstâncias nas quais fatos objetivos influenciam menos a opinião pública do que o apelo à emoção e à crença pessoal. É justamente o que a gente está vivendo hoje. A verdade dá lugar à emoção, a opinião dá lugar à lacração. Né? Vamos lacrar, vamos dar opinião, sirva para qualquer coisa. Né? Bom, não preciso nem desdobrar a estágio do que aconteceu desde 2016 com Cambridge Analytica e a manipulação da opinião pública para fins políticos. Né? Há uma semana, o ator britânico Sacha Baron Cohen, ele aceitou um prêmio importante da Liga Antidifamação. E ele disse o seguinte, que o Facebook se tornou a maior fábrica de propaganda da história, de propaganda política da história. E ele completou isso dizendo, ele lacrou dizendo o seguinte: se hoje estivesse vivo, Hitler poderia facilmente postar propaganda nazista pelo Facebook. Alguém tem dúvida de que isso é possível? No mundo da pós-verdade, a difamação virou também mercadoria e mercadoria lucrativa. Logo depois do lançamento do termo pós-verdade, o jornalismo criou o termo fake news, notícia falsa. Reparem como esse termo é interessante, né? Fake news. Ele é uma contradição nos termos. Notícia falsa. Notícia é notícia e falsificação é falsificação. Quando a gente usa o fake news, a gente está brincando com a verdade. A gente está querendo driblar a verdade. Mesmo dizendo fake news, notícia falsa. É uma notícia falsa, tal, né? Porque essa notícia falsa ela é formulada de maneira sistemática. Ela parece verdade. Certo? E a gente vive, então, nesse... Já vou terminar, gente. Tá? Só quero colocar isso porque eu acho importante. Antes da pós-verdade, das fake news, o boato, ou uma versão mais ou menos verdadeira, divulgava e provocava uma reação amena. A gente ria do boato. Né? Hoje não, porque cada usuário é atingido diretamente por ela. Isso porque a produção de mentiras, como eu disse, se tornou sistemática. A produção de mentiras é baseada em métodos avançados de Big Data, inteligência artificial e manipulação da opinião pública. Em outras palavras, é o reinado do contraconhecimento. Contraconhecimento, eu faço questão porque é importante de a gente dar ferramentas de análise e de dúvidas. Né? Contraconhecimento é um conceito criado pelo jornalista Damian Thompson, jornalista inglês, que diz o seguinte: pode ser definido como a desinformação elaborada para parecer o fato e que tenha convencido uma quantidade considerável de pessoas. O contra-conhecimento é o que mais se pratica hoje no Brasil, na verdade. Conhecimento é difícil. Contra-conhecimento virou mato, né? E aí, de fato, mergulhar na fantasia em detrimento da realidade parece constituir um comportamento típico da humanidade. Então, o contra-conhecimento se vale dessa fraqueza humana. Né? Sócrates, já no século V a.C., fundou a filosofia tal como a gente conhece hoje. E o objetivo do Sócrates qual era? Era combater os sofistas. O sábio ateniense denunciou que os homens costumavam voltar as costas para a verdade.
já naquela época. Eles odiavam olhar a realidade nos olhos. Preferiam olhar para o alto, para baixo da cintura, para os sonhos e para as estratégias de retórica a fim de vencer o inimigo com argumentos engenhosos, argumentos retóricos. Hoje a gente diria que é lacrar, mas vencer o cara com argumentos retóricos, ou seja, com opiniões que não são fundamentadas em fatos e sim em mentiras. Sócrates dizia que era preciso corrigir essa distorção pelo uso intensivo da verdade, por meio da refutação das convicções adquiridas. O filósofo é, por oposição ao sábio, ou ao sofista, ou ao lacrador, o amigo da verdade. Mas o que é verdade? Bom, para mim, de modo muito simples, a realidade é aquele enunciado que reflete exatamente o seu objeto. Só a verdade pode combater as sombras. E aqui estamos nós, jornalistas, diante do maior desafio que a profissão já nos lançou. Não somos filósofos, mas nosso juramento, quando a gente se formou, nosso juramento profissional, é investigar a verdade, não é? Investigar a verdade é a coisa mais importante. Verdade para nós consiste em apurar os fatos a partir do pensamento crítico, científico, racional, de preferência investigativo, e isento em relação às partes envolvidas. Muitas vezes, muito mais do que dois lados. A verdade tem muitos lados. A mentira não tem lado nenhum. A mentira, a chamada fake news, que eu chamo de mentira simplesmente, não tem outro lado. Mas muita gente pensa que pode achar o outro lado na mentira. Isso tem sido um vício nosso, principalmente no nosso jornalismo político. E captar algum boato, alguma manipulação e tentar ver o outro lado da mentira. A mentira é mentira. O outro lado vai ser uma deturpação da deturpação. É isso que acontece? Pois é. O jornalismo experimenta a maior crise em 300 anos da história do jornalismo. Por causa das redes sociais, é verdade. As redações têm sido esvaziadas, revistas e jornais fechados. Enquanto isso, o jornalismo alternativo cresceu no YouTube, nas redes sociais, mas de forma polarizada. Isso é curioso, né? Eu diria até bipolarizado, né? O jornalismo bipolar. Tem do lado a ultra-esquerda, do outro lado a ultra-direita, e ninguém mais se entende nada. O que está acontecendo, o que está rolando? Né? E como resultado, o mais nobre dos gêneros do jornalismo, a reportagem, tem definhado, em nome do jornalismo opinativo, de mentira, não a opinião verdadeira, a opinião falsa. Eu quero chamar a atenção para isso. A opinião verdadeira é diferente da opinião falsa, que é uma opinião não fundamentada. A gente precisa todo minuto distinguir isso. Todos nós, não só os jornalistas, mas a verdade é a matéria principal do jornalismo. Bom, o jornalismo não é feito exclusivamente de opiniões verdadeiras, foi o que eu falei. Né? Hoje, boa parte dos jornalistas espera, isso que é curioso, depois de toda essa maluquice que eu relatei aqui, os jornalistas estão esperando o último vazamento do Intercept e do Wikileaks, né, para repercutir essas notícias, sem investigar, sem checar as fontes. Como se tivesse ele, jornalista, se convertido em espectador. Já que os espectadores se converterem em jornalistas, por que não os jornalistas não se converterem em espectadores? Isso é totalmente deturpar a nossa profissão. Os jornalistas se comportam como qualquer público consumidor das redes. Onde está a verificação das fontes, a rechecagem, a interpretação de um determinado contexto? É isso, né? Diante do jornalismo de vazamentos que acontece com arquivos que são vazados ilegalmente, ninguém mais consegue fazer nada. Ninguém consegue mais fazer uma verificação, ninguém consegue investigar. O jornalismo investigativo está morrendo. A gente não pode deixar o jornalismo investigativo morrer. E jornalismo investigativo não é jornalismo de vazamento. Essa é a minha opinião. O Intercept faz um bom trabalho, mas não é um jornalismo de vazamento. Ele não investiga. Ele recebe o material e interpreta o material, terceirizando muita das partes das checagens. Não é investigativo. É um jornalismo vamos dizer assim, meta-investigativo. Né? Bom, mas eu acredito que os jornalistas possam
se recuperar desse baque todo, dessa disrupção toda, e eu tenho essa esperança. Bom, por tudo que eu tentei demonstrar aqui, o jornalismo não há de morrer porque qualquer que seja o meio, o suporte onde ele atua, ele tem como meta a busca da informação exata, precisa, real. Será importante atualizar e apurar os instrumentos, os métodos e a própria atividade profissional. Essa atividade profissional não pode ficar só no papel mais, tem que ir para a internet, tem que ir para as redes sociais, ela tem que ser mais proativa. Isso porque chegará o dia em que as redes sociais, a meu ver, terão desaparecido ou saído de moda. E então os apuradores de fatos ainda estarão trabalhando. Eu acredito nisso, os apuradores dos fatos estarão trabalhando. A verdade, em conclusão, não há de matar as redes sociais. A verdade, certamente, há de transformá-las. É isso. Obrigado, pessoal.